Eu sou João Paulo Hack Miranda e falo com vocês diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo. Nesta tarde de segunda-feira, dia 11 de dezembro do ano de 2023. Hoje, pessoal, vou aproveitar essa data, não é? Aproveitar esse período do ano. Estamos nos despedindo do ano de 2023. Mais 20 dias entramos no ano de 2024. E hoje eu vou trazer um tema que está relacionado a essa época, está relacionado ao Natal, mas que pouca gente conhece. Eu vou falar um pouco sobre as Saturnalhas ou as Saturnais. Alguém aí já ouviu falar das Saturnais? E qual a relação que existe entre as Saturnais e o Natal, as Saturnais e esse período do ano? Gente, primeiro ponto a se destacar é o seguinte: Saturnais, como o próprio nome denota, se refere a Saturno. Saturno é o deus da mitologia romana, a divindade da mitologia romana, que tem como correspondente na mitologia grega Cronos, o senhor do tempo. Na mitologia grega, Cronos é um dos 12 titãs, é um dos 6 titãs, né? São filhos, os titãs e as titânidas. 6 titãs e 6 titânidas são filhos de Urano e de Gaia, sim. De Urano e de Gaia. Segundo a mitologia grega, Cronos castrou seu pai Urano com a sua foice, a foice dada a Cronos por sua mãe, por Gaia ou Geia, e com essa foice ele castrou seu pai Urano, o destronando. Esse episódio, podemos dizer assim, mitológico, ele tem um impacto muito forte, só fazendo uma parte aqui, um impacto muito forte no sentido arquetípico, tá certo? Que foi muito estudado pelos pais da psicanálise, como, por exemplo, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Essa questão da castração, o filho castrando o pai. Então, vejam, um dos pilares, não é, da psicanálise freudiana é justamente a questão relacionada ao complexo de Édipo. Então, existe uma relação muito grande com esse episódio da castração de Urano por Crono. Pois bem, Crono acabou sendo absorvido pelos romanos, não é, como Saturno. E vejam o seguinte, logicamente esse arquétipo foi associado, não é, à própria astrologia. Saturno é um dos 10 planetas e é um dos 7 planetas tradicionais. E já tive oportunidade de falar algumas vezes, não é, da importância deste momento de Saturno. Isso falando no campo da astrologia, daqui a pouquinho eu volto para a mitologia, mas falando desse momento de Saturno, porque nós estamos entrando em 2024, que será um ano regido duplamente por Saturno, tá? Então estamos com a força de Saturno muito forte. E Saturno na astrologia, ele é considerado, pela astrologia tradicional, ele recebe até um epíteto que eu não gosto, que eu considero injusto, o epíteto de maléfico, de ser um planeta maléfico, o que não é verdade. Saturno é simplesmente rigoroso. Saturno representa as responsabilidades. Saturno representa o amadurecimento, o crescimento, não é? Saturno representa as provas, os desafios a serem superados. Então não tem nada de maléfico. Não é? Maléfico é para quem não quer amadurecer, para quem não quer ser responsável, não é? Para quem não quer crescer, não quer evoluir, não é? Para quem fica na superfície e acha que
a vida na Terra é simplesmente um parque de diversões, aí realmente Saturno pode adquirir aí a feição, não é, de um provador maléfico, o que não é o caso, repito. Mas voltando para a mitologia então, pessoal, vejam o seguinte, vejam que interessante essa questão. As Saturnais, elas era uma festa, romana que acontecia em homenagem a Saturno no final do ano, correspondente ao nosso final do ano atual, correspondente ao mês de dezembro. Então começava ali por volta do que corresponde hoje o dia 17 de dezembro e se estendia aí por cerca de uma semana. As Saturnais, elas eram festas em homenagem a Saturno, porque Saturno, entre os romanos, era considerado a divindade da prosperidade, era considerado a divindade das boas colheitas, era considerado a divindade, uma divindade, a divindade que trazia, não é, os frutos, a divindade que trazia a prosperidade, que trazia a abundância, que trazia as riquezas. Então as Saturnais, elas era esse período de festividades em homenagem a Saturno. Vejam que durante esse período, as pessoas simplesmente assim perdiam. Não é? Podemos fazer um paralelo com o nosso carnaval brasileiro de hoje em dia, entendeu? As pessoas se esqueciam dos seus problemas, se esqueciam das suas condições sociais, não é? Nesse período, inclusive os trabalhadores, a plebe e os próprios escravos tomavam os lugares dos seus senhores, tá? Então, os senhores, as pessoas ricas, as pessoas poderosas, eram elas que serviam os plebeus, que serviam os escravos, entendeu? E eram xingados pelos seus subalternos, né? Eram xingados, os subalternos, sejam os escravos os plebeus, falavam as verdades, não é, que achavam sobre os seus patrões, sobre os seus superiores, sobre os seus amos, né, de uma maneira direta, sem que isso causasse nenhum tipo de represália, não é? Fazia parte das festividades. As festividades eram, não é? As pessoas tomavam muito vinho, dançavam, não é? Ficavam livres, né? Existia um lado também, orgias, o amor livre. Então era o único período do ano, assim, na antiga Roma, em que as pessoas se libertavam, né? Se libertavam das suas amarras. Então, as Saturnais, vejam, essa característica das Saturnais, elas não correspondem à ideia que nós fazemos de Saturno e mesmo ao arquétipo, né? As questões que Saturno rege junto à astrologia. Mas vejam o seguinte, existia o Império Romano, a sociedade romana, ela tinha um componente, vamos dizer, arquetípico muito ligado a Marte, não é? Pelo lado militar e hierarquizado, e a Saturno também, pela questão da austeridade. Tanto que foram essa questão da hierarquia e de ser uma sociedade muito militarizada e com uma grande austeridade, não é? O próprio direito romano, vejam, o direito aí como um símbolo dessa austeridade, da civilidade romana. Saturno também está ligado às regras civilizatórias, não é? Saturno é o civilizador. Então vejam, existia um componente muito forte, tanto de Marte como de Saturno arquetípico, na formação do Império Romano. Isso possibilitou que o Império Romano se tornasse o império mais importante da antiguidade, tá certo? Então, as Saturnálias, elas eram como que uma válvula de escape. Era aquela uma semana do ano em que as pessoas podiam fazer o que elas queriam. Elas se libertavam, não é, desse jugo de austeridade, desse jugo de hierarquia, desse jugo de controle, que era muito forte durante o resto do ano.
E aí entrava naturalmente o lado mais benéfico de Saturno relacionado à mitologia, especificamente a mitologia pelo lado romano, tá? Pelo lado romano mesmo. Vejam que estamos dentro, né, de um jogo de polaridade, sempre. Tudo existe luz e tudo existe sombra. Então, eu como astrólogo, né, como estudante de mitologias e de tradições, eu procuro sempre ir um pouquinho mais a fundo e descobrir, não é? Sempre quando você qualifica uma consciência, quando você qualifica, no caso, um planeta com características específicas e fala, olha, tal pessoa é desse jeito, não é? Então fala assim, Saturno é rigoroso, Saturno é jogo duro, o que está certo, perfeito? Mas e o outro lado? E o outro lado de Saturno? Né? E o lado benéfico de Saturno que existe? Vejam, aí a própria mitologia romana especificamente nos traz esse elemento que, aliás, é muito, muito bonito. Não é? Saturno sendo aquele que traz o mérito. Saturno é aquele que traz a colheita. E porque é ele mesmo que traz a colheita. Não está errado. É que nós normalmente nos atemos às características mais sombrias, mais rigorosas de Saturno. Tá? Por isso eu estou falando isso também, porque tem muita gente aí com o cabelo em pé, porque o ano que vem é regido duplamente por Saturno. O pessoal tá achando assim, meu Deus, o ano que vem o que vai, eu não vou sair na rua. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Não é? Vamos nos filiar, não é, às características positivas também de Saturno. 2024 tende a ser um ano muito positivo, um ano de muito crescimento, um ano que, se você se empenhar em atingir os seus objetivos, as suas metas, aquilo que você quer realizar, fruto da sua vontade, não é, com empenho, com perseverança e com constância, pode ter certeza que você vai conseguir. Porque Saturno, ele te dá a base, ele te dá a estrutura e ele te dá os instrumentos. Mas você tem que fazer por merecê-los. E depois, na hora da colheita, é ele que te dá. É ele que traz a colheita. É ele que traz o resultado. Vejam mais um elemento curioso, um elemento interessante, pessoal. Na verdade, não é, segundo o hermetismo, segundo a astrologia, segundo as tradições iniciáticas, herméticas, cabalísticas, o ano novo verdadeiro ocorre quando o Sol entra em Áries, que é o primeiro signo zodiacal. Então, por volta ali do dia 20 e 21 de março, quando o Sol ingressa em Áries, é o equinócio de outono aqui no hemisfério sul, o equinócio de primavera no hemisfério norte, marca o início de um novo ano. Então, março é o primeiro ano. É o primeiro mês do ano. Março, abril, o segundo. Maio, o terceiro. Julho, o quarto. Junho, o quarto. Julho, o quinto. Agosto, o sexto. Setembro, o sétimo. Por isso que setembro chama setembro. Não é o mês 9, verdadeiramente. É setembro, é 7. Outubro é 8, é o oitavo mês. Novembro é o nono mês. Dezembro, estamos agora, é o 10º mês. Janeiro, 11º. E fevereiro, 12º. O próprio nome dos meses já dizem isso. Então, as saturnais, elas aconteciam no 10º mês. E o 10º, o arquétipo do 10, não é? A casa 10, o 10º setor do mapa astrológico, a casa 10, ela representa o meio do céu. É como o Sol no zênite do nosso mapa astrológico. Vejam, as saturnais, elas ocorriam quando o Sol está saindo de Sagitário e ingressando aonde? Onde que o Sol entra mais ou menos no dia 20 e 21 de dezembro? Em Capricórnio, que é um signo de Saturno, que marca o quê? No hemisfério norte, o solstício de inverno, e no hemisfério sul, o solstício de verão. As saturnais, elas ocorriam justamente o quê? No solstício de inverno, porque Saturno também estava relacionado ao inverno, ao começo do inverno, mas
com todo mundo já suprido, não é? Com tudo que você tinha conseguido, não é, fazer no verão e no outono, não é? Aí o inverno representando o tempo do recolhimento e depois o renascimento na primavera, que corresponde ao primeiro mês do ano novo astrológico, que é 20 de março, que é o equinócio de primavera no hemisfério norte. Então vejam como tudo faz muito sentido. Um outro ponto interessante, pessoal, que é importante destacar, já falei algumas ocasiões aqui no programa sobre as yugas, né? Sobre as idades, as eras. Não é? Então existe a Kali Yuga, a Tetra Yuga, a Dwapara Yuga e a Satya Yuga. Tem esses nomes esquisitos em sânscrito, mas uma é a idade de ferro, uma é a idade de bronze, uma é a idade de prata e uma é a idade de ouro. Nós estamos no final de uma Kali Yuga, de uma idade de ferro. São tempos mais complicados, são tempos mais sombrios para a humanidade, para a Terra. Não é? Aí existe a idade de bronze, a idade de prata, e existe a Satya Yuga, que é a idade de ouro, que é o período mais benéfico, que é o período mais próspero da humanidade. Não é? É um período em que a humanidade está mais equilibrada, não é? Então, existe podemos dizer assim que o sistema político, econômico, social, cultural, ele mais se aproxima do ideal. Existe um nome para esse sistema que é chamado de sinarquia, não é? Então, o ser humano ele está mais harmonizado com o planeta Terra, com as leis da natureza, com a natureza em si. Os seres humanos estão mais harmonizados entre si. Então, são períodos em que reina a paz, em que reina a prosperidade, em que reina a justiça social, em que reina o conhecimento, a sabedoria, a tolerância. Enquanto na Kali Yuga, não é, há uma predominância maior do que de injustiça, injustiça social, acúmulo de riquezas, não é, com uma parte pequena da população, em detrimento da maioria, corrupção, violência, guerras, conflitos, os seres humanos conflitando uns com os outros, as nações conflitando umas com as outras, não é? Uma pessoa querendo passar por cima da outra, egoísmo, competição e não cooperação. Na Satya Yuga impera o que? A cooperação. O ser humano, ele sabe que o outro ser humano é um irmão dele, é uma irmã dele em evolução. Somos todos filhos do Criador, não é? Então não existe esse egoísmo, não existe essa sede de desejos, de satisfação de desejos, né? Como é o momento que nós estamos vivendo, é só verificar, não é? Problemas no poder judiciário, problemas políticos, problemas no poder legislativo, não é? Corrupção, é um horror, é um horror. É o que nós vivemos no mundo, é o que nós vivemos no Brasil, infelizmente. Mas, segundo nos falam antigas profecias, e profecias também nem tão antigas assim, conforme falam sábios, conforme falam Mahatmas, conforme falam iniciados, conforme falaram avataras, nós estamos numa fase, esse momento atual, numa fase de transição. Uma fase de transição entre uma Kali Yuga, esse tempo sombrio que nós estamos vivendo, não é? Chegando ao portal, chegando ao alvorecer, ao começo de um novo período, uma nova Satya Yuga na face da Terra. Isso corresponde naturalmente ao início dessa era de Aquário. Não é? E a nova era que nós chamamos, a nova era avatárica com a consciência de Maitreya, de Buda Maitreya, regendo esse período agora de 2000 anos. Maitreya vem para restabelecer a sinarquia na face da Terra, para restabelecer a Satya Yuga. E vejam o seguinte, voltando para a mitologia romana, para Saturno e para Saturnais ou Saturnálias, Saturno, segundo os romanos, era o deus que governava o período em que houve uma Satya Yuga no território onde depois se tornou o centro de Roma e que hoje corresponde à Itália.
Então, há muitos e muitos milênios, houve um período de Satya Yuga naquela região, não é? Em que a divindade que governava era justamente Saturno. Então, vejam, Saturno, sim, está relacionado a Satya Yuga, não é? Saturno é um dos regentes do signo de Aquário, juntamente com Urano. É Saturno e Urano. Então, Saturno está nesse jogo. Vejam, então, esse período, o ano de 2024, ele pode e deve ser muito auspicioso para todos nós. Para todos nós. Porque uma coisa importante, pessoal, nós estamos chegando no final do programa de hoje, uma coisa importante salientar é que essa nova Satya Yuga, essa era de Maitreya, ela não vai acontecer por si só. É preciso que nós façamos a nossa parte. É preciso que nós, o trabalho de cada um de nós individualmente, visando o coletivo, visando o compartilhamento, virando o senso de fraternidade, mas que cada um de nós individualmente nós façamos a nossa parte. Nós façamos a nossa parte. Nós nos conectemos aos valores saturninos, valores aquarianos, não é? Que a nossa consciência torne-se uma consciência de Satya Yuga, torne-se uma consciência de abundância, de prosperidade, de responsabilidade, de fraternidade, de cooperação. Se nós continuarmos com a nossa consciência focada na Kali Yuga, nós não vamos sair da Kali Yuga. Por isso que existe esse momento, é um momento em que o planeta Terra e a humanidade está sofrendo uma mudança de vibração. Fala essa mudança de dimensão, uma mudança de vibração. Vai passar para a era de Aquário, vai passar para Satya Yuga quem estiver com a consciência focada lá. Quem não estiver vai ficar para trás, vai continuar na Kali Yuga, até que desperte a Satya Yuga, a Idade de Ouro, dentro de si, dentro da sua consciência. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Uma excelente semana a todos.